E aí pessoal, sou José Ortiz, hoje é 17 de março de 2023, começando o estudo com o índice futuro, o Infut, hoje uma queda de 1,68%, deixou este candle feio aqui, né? O candle que mostra a força vendedora, mas que mostra essa briga ocorrendo justamente neste suporte, né? Então uma briga importante, há aqui a presença de um trap de compra ativado, ativou na quinta-feira, stop aqui na mínima. É um trade que continua correndo, não botou stop técnico ainda, mas que deu uma piorada, né? Tempo gráfico semanal, vocês veem aqui a briga também deste candle em cima deste suporte. E caso haja superação aqui deste candle, trap de compra ativaria no semanal, alvo 2 vezes acima, stop aqui abaixo. É importante lembrar também que caso perca aqui essa região, esse ponto de briga aqui ativaria já um pivô de baixa, que provavelmente até já tem ativado, mas essa região de briga aqui, como um suporte importante, mantém aqui um ponto de atenção. Caso perca, pivô de baixa e traçar os outros alvos deste pivô. Ibov, queda de 1,40%, um candle feio, engolfou praticamente os outros 3 dias anteriores. Mas, de maneira semelhante ao índice futuro, trap ativado, ativou na quinta-feira, ativou no dia de ontem, stop na mínima, alvo 2 vezes para cima. É uma operação que continua valendo, pelo tempo gráfico semanal. Vocês veem, né? Tem segurado aqui nesse ponto. Comentei várias vezes aqui, esse 102.880 seria um suporte importante, tem segurado aqui. Caso haja superação, trap de compra ativado no semanal, alvo 2 vezes acima. Caso perca aqui esse ponto, também já podem ver até um pivô, né? Que jogaria aqui, imagino, aqui no fundo desse canal, pelo menos, né? Teria que puxar as projeções. Partindo para os ativos, Magazine Luiza, Magalu. Magalu aqui está dentro deste triângulo, um triângulo grandão aqui pelo tempo gráfico diário. Eu até puxei um pouco aqui para cima este suporte, né? Parte inferior deste retângulo. No ponto em que teve esse toque aqui, vocês veem como o estocástico puxou para cima. Foi instantâneo, né, quando triscou aqui. Então, importante operar aqui justamente nessas extremidades, né? Nessa resistência, parte superior do triângulo, neste suporte, parte inferior deste triângulo. Banco do Brasil, BBAS3, essa semana ativou um Joy de Napoli nele, eu comentei. Esse trade continua ativado, né? Aqui um topo, um fundo, um topo abaixo do anterior, perdeu aqui, este candle ativou, está um pouco positivo neste trade, mas também vocês podem ver aqui a presença de um ombro, cabeça a ombro, aqui um oco, né? Um padrão aqui de reversão. Então, caso perca aqui essa linha de pescoço, o alvo seria, deixa eu puxar aqui, o alvo seria nos 32,98. Então, é bem importante que segure aqui nesse ponto. Se perder, aí já complica, né? E também já seria possível até traçar um alvo desse pivô, né? Vocês veem aqui esse Joy de Napoli antecipando justamente esse pivô aqui. Próximo ativo, Neogrid. Neogrid, comentei ontem, ativou um trap. Ativou um trap, uma região aqui importante, tem segurado aqui nesse ponto. Ativou, stop na mínima. Hoje, queda de 3,42%. Trap continua ativado. Entretanto, é uma situação bem complicada, né? Sim, é importante que o ativo ou deixe um Joy de Napoli ou passe a reagir a partir daqui. Caso perca que esse trap, esse alargamento, aí realmente fica uma situação bem complicada. Ether 3, que há uma consolidação, há um retângulo aqui nesse ativo. E bem aqui nesse ponto, acho que aqui foi na quarta-feira, tocou aqui nesse suporte, estocástico apontou para cima, compra, stop um pouquinho abaixo deste candle, buscando aqui justamente o topo deste retângulo. Se vocês verificarem aqui os outros indicadores, o OBV, por exemplo, lateral, o que também mostra, representa, né, assim, como tem ficado esse papel, né, que está dentro de uma lateralização, dentro de um retângulo. Então, a princípio seria esse sinal, virada do estocástico, uma operação com uma simetria aqui importante. Sequoia, um ativo que caiu pesado, né, assim, estava brigando aqui com essa média de 80, caiu pesado esse ativo.
colocar esse layout que fica um pouco mais limpo. Eu estava aguardando aqui um tipo de reação em cima dessa 61.8, não veio, o ativo derreteu, mas tocou aqui no fundo deste alargamento. O estocástico ainda não deu entrada, e importante notar também que o OBV deu uma derretida, né? Então é uma entrada assim, apesar de estar no fundo de um alargamento, é uma entrada bem arriscada, né? Interessante aguardar algum tipo de candle aqui no fundo, a virada do estocástico, uma melhora aqui deste indicador para ir fazer uma entrada um pouco mais segura. E em contrapartida vocês veem aqui o volume bem alto, né? O volume tem aumentado aqui no ativo. Vale 3, Vale é um ativo que deixou no topo deste retângulo aqui, o estocástico apontou para baixo no tempo gráfico diário, deu venda, um trade assim que andou, e vocês veem agora também um ombro, cabeça, ombro aqui no topo desta consolidação, tem segurado justamente na linha de pescoço. Caso perca, esse alvo aqui para baixo, então seria aqui do topo até a linha de pescoço, apontando para baixo, daria aqui nos R$70, tá? Mas média aqui no caminho, é um ativo que tem segurado aqui nesse ponto, né? Então no tempo gráfico diário vocês veem como tem segurado aqui justamente próximo a essas médias, né? Tudo muito embolado aqui no meio. A R3, um ativo que subiu hoje, eu estava aguardando aqui nele que fizesse um Joy de Napoli que não veio, então aqui, caso segurasse, houvesse a superação que deste candle ativaria, não veio. O preço tem ficado lateral aqui, né? Vocês veem que tem segurado aqui como se fosse o suporte, aqui uma resistência, tem ficado dentro aqui desse ponto. Então tem que haver o que? A ruptura para um dos lados e aí mostrar um cenário mais claro. Aqui eu acho que nem tempo gráfico diário. Parece que ainda até no diário é um pouco complicado, né? Até para usar o estocástico, que nesse alcance fica difícil. Próximo ativo, Ecorodovias, Ecor 3. Eu havia desenhado aqui esta consolidação, havia feito aqui um Joy de Napoli. Vocês veem aqui esse Joy de Napoli ativado justamente quando houve a superação aqui deste candle. Até comentei nos vídeos anteriores. E aqui, vocês podem até fazer aqui uma projeção, né? Considerando que aqui pivô, segundo alvo aqui, terceiro alvo seria justamente nos 4,94. Então, assim, superou, né, o alvo aqui desse pivôzinho. Houve a superação aqui deste retângulo também. A projeção do retângulo seria ele duplicado, né? Então aqui, vou arrumar aqui, ainda não chegou no alvo do retângulo, mas olha que porrada que o ativo deu hoje, né? Hoje foi uma subida de praticamente 17%, subiu muito hoje, deixou este candle aqui no dia de hoje. Caso a pessoa estiver no papel importante, já que tenha feito inclusive aqui uma parcial, né? Esse aqui é uma porrada nesse trade. Quem estiver nele, é interessante fazer uma parcial, e quem não estiver, é importante aqui ver como vai se portar caso volte aqui para a parte superior aqui deste retângulo. Se durante algumas vezes já foi resistência, agora vai começar a atuar como suporte, tá? Então, importante ver aqui nesses 4,80, inclusive deixar um alarme aqui para ver se deixa algum tipo de entrada. Outro ativo é Cash 3. Cash 3, vocês veem aqui princípio de um ombro, cabeça, ombro, não é tão bonito, né? Mas aqui teve ele também praticamente superando aqui uma média de 80 nesse ponto. Eu imagino até que possa fazer um ombro, cabeça, ombro um pouco maior, tá? Que seria isso aqui. Caso continue brigando aqui, haja superação, praticamente deixar aqui esse padrão dessa maneira, alvo, distância da cabeça até a linha do pescoço. Por último, Marfrig é um trade que eu já comentei, né? Essa é uma entrada que deu aqui no tempo gráfico semanal. O alvo era aqui no 7,52. Bateu no alvo ontem, então um trade sim que andou. Chegou perto de stopar, mas andou. Deu cerca de 14% aqui esse trade, um trade bacana. E no tempo gráfico diário vocês veem onde segurou, né? Próxima média de 80, e como esse padrão aqui, que lembrava um Okoi, praticamente se repetiu aqui, né? Então, só não esperava que fosse tão rápido aqui essa subidinha, né? O candle de ontem subiu muito forte, volume bem acima,
Mas aqui é um trade sim que foi bacana aqui nesse ponto. Por hoje é isso, pessoal. Caso possam curtir o vídeo e deixar uns comentários. Até a próxima.